Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Bra Software Academy, nossa área de capacitação e trilhas de aprendizagens. Pessoal, aqui em nome da Bra Software, desejo a todos uma excelente tarde e é sempre um prazer ter vocês com a gente mais uma vez. Como nós sempre fazemos, eu sei que muitos já sabem, já nos seguem, mas pela rotatividade, por muitas pessoas novas participarem, fica aqui também o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto o LinkedIn, Instagram. Nós sempre estamos divulgando novidades, né, principalmente em relação a futuras lives, e como a Bra Software vem se posicionando no mercado junto com os nossos principais parceiros, fabricantes, nesse momento de inovação, tecnologia, com o mote de inteligência artificial, permeando aqui a maior parte das soluções que nós estamos falando e tratando no mercado. Bom, pessoal, vocês sabem também que a interação de vocês é importante, então o chat está à disposição para que vocês tirem as dúvidas e perguntem junto com a gente aqui, participem. Nós também estamos gravando essa live e ao final ela vai ficar à disposição para que vocês compartilhem com os times, para quem não pôde participar aqui com a gente ao vivo. Então, as mensagens são essas. Pessoal, bom, na primeira turma, né, na primeira sessão de Descubra como a jornada de IA pode ser impactante no negócio, junto com o Microsoft Copilot, nós quisemos trazer todos os copilotos do Microsoft em detalhe, para quais seriam as funcionalidades. E a ideia hoje é poder explorar de uma forma prática, para que vocês tenham uma pequena degustação, né, do potencial da ferramenta, das soluções, trabalhando principalmente no quesito de produtividade, como fazer melhor e fazer mais. Mas eu não vou trazer nenhum spoiler aqui, porque eu já estou vendo ele aqui conectado, nosso especialista, o Reinaldo Rocha, ele vai se apresentar, mas Rê, boa tarde, bem-vindo. Sempre um prazer ter você aqui para mais uma aula. Passo para você aqui o palco virtual e fico aqui à disposição na produção da live para depois a gente compartilhar as dúvidas. Bem-vindo, obrigado. Obrigado, Fabi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabi, também. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com esse público super seleto para a gente poder divulgar um pouco mais daquilo que a gente tem visto aí com relação ao Microsoft 365 Copilot, né? E diferente daquilo tudo que a gente tem feito e muito daquilo que a gente tem conseguido enxergar através da internet, né? Hoje, a proposta é outra. Nós vamos fugir um pouco daquela tradicionalismo de PowerPoints e a minha ideia é que eu consiga, através dessa próxima hora, dividir um pouco com vocês daquilo de como eu, Reinaldo Roxo, tenho utilizado o M365 Copilot no meu dia a dia para facilitar o meu trabalho, para me tornar uma pessoa mais produtiva, mais criativa e mais assertiva naquilo que eu tenho feito, né? Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, fiquem super à vontade para usar o chat. Eu, em alguns instantes, vou remover aqui a apresentação de PowerPoint, vou partir para compartilhamento da minha máquina como um todo, e a gente fica aqui super à disposição de vocês, a gente está com um time para apoiar nas perguntas e respostas, e qualquer curiosidade, dúvidas, vocês fiquem à vontade lá. Então, sem mais delongas aqui, eu vou trocar o compartilhamento, Fabi, e assim que tiver tudo certo, você me avisa, para que a gente possa seguir assim. Então, eu vou remover o compartilhamento dos slides, agora eu vou incluir a tela inteira, e aqui eu vou mover para o meu desktop. Já chegou a tela para vocês? Chegou para mim aqui, perfeito. Maravilha, maravilha. Bom, então, como eu disse para vocês na última live que a gente fez, existem alguns copilots, e o que eu quero destacar hoje para vocês são praticamente três daqueles que qualquer usuário que tem um computador à sua frente podem tirar algum proveito dele. Então, vocês já conseguem ver aqui, por exemplo, no meu desktop do Windows 11, que já possui aqui o desktop, o Copilot do Windows. Ele tem uma atuação muito importante no dia a dia do usuário. O objetivo é que ele te ajude aqui a remover algumas barreiras do tipo configuração de impressora, configuração de wireless, troca de senha, que às vezes o usuário final ele debate muito com esse tema e acaba gerando, às vezes, tickets desnecessários para o time de suporte, não é? Então, quando você tem o Windows 11 na sua última atualização, você pode fazer uso do Copilot para o Windows aqui, por exemplo. Então, eu posso chegar para ele e me ajude a configurar uma nova impressora. Abra a tela de configuração.
Então, eu estou dizendo para ele de uma maneira muito clara qual é o meu problema e como eu preciso da ajuda dele a partir daqui. Então, você pode ver que ele já abriu a página de configurações e aqui ele está me dizendo onde fica o lugar para que eu adicione, assim, um novo dispositivo. Eu posso chegar para ele e dizer assim, agora me dê um passo a passo para adicionar a nova impressora. Porque aqui ele só me notificou que ele abriu para mim o guia de configurações. Agora ele vai me dizer o que eu preciso fazer, onde eu devo clicar e assim por diante. Então esse é um jeito de que o copiloto ele serve para me manter aqui apto e mais produtivo e mais ágil para trabalhar no meu dia a dia. Provavelmente, ao término desse guia que ele está selecionando aqui para mim, ele vai colocar algum tipo de vídeo. Ele tem essa tendência de trazer vídeos também para me ajudar em etapas de configuração. Se ele não trouxer, você pode solicitar a ele um vídeo aqui através dos prompts, né? Ele geralmente traz em miniatura. Dessa vez ele não trouxe, mas nada me impede aqui de solicitar um para ele. E aí eu posso, sempre é muito importante que a gente utilize aqui de educação para os copilotos, está aí um outro segredo para a gente conseguir obter respostas de qualidade. Então esse foi o copiloto do Windows, de maneira muito breve, para a gente não se enroscar muito nele. Eu quero abrir aqui um template de PowerPoint que eu usei, muito parecido, na nossa última reunião, na nossa última live. Vocês podem perceber que essa aqui é uma apresentação padrão, uma apresentação normal. Aqui não tem nada de muito elaborado nela, tem alguns textos, ela está inteirinha em inglês e assim por diante. E vocês podem perceber que eu estou aqui no no PowerPoint do meu desktop. Eu estou na minha aplicação desktop, não estou no meu web. E o símbolo do copiloto, o logo, já aparece aqui do lado direito. Então, quando eu clico aqui, ele me oferece algumas possibilidades de trabalhar com o PowerPoint. Uma primeira delas, ele pode resumir para mim essa apresentação. Óbvio que a gente está falando de uma apresentação pequena aqui, ela tem 4 slides, mas eu posso clicar aqui e pedir para ele resumir essa apresentação para mim. Quantas vezes a gente não recebe uma apresentação de 15, 20, 30 slides? Às vezes é uma proposta, às vezes é um projeto, enfim, os motivos são diversos. E a gente vai precisar ler tudo ou rodar a apresentação para que a gente possa entender. O copiloto ele já corta esse caminho, ele nos oferece um atalho. Então aqui vocês podem perceber que ele trouxe as principais ideias dentro que estão contidas nessa apresentação aqui. E vocês vão perceber ao longo dessa hora que ele sempre vai buscar trazer a referência. Então aqui ele trouxe esses numerozinhos pequenos ao lado de cada texto, que ele indica para nós de onde ele tirou aquela informação. Ele não inventou essa ideia, né? Ele trouxe de algum lugar. Então se eu clicar aqui no número 1, ele vai me levar ao slide que se refere a essa informação. E aqui vocês já notam que a apresentação está em inglês, mas o resumo, para mim, ele já trouxe traduzido. Porque ele entende que o meu sistema operacional e o meu Office estão em português do Brasil. Então, ele busca trazer no meu idioma padrão, não é? E assim ele vai funcionar com qualquer uma dessas referências. Quando ele não trocar o slide, é porque está no mesmo slide do qual eu já estou, né? Não tem como transicionar. Agora, se eu troco para esse, ele já me mostra no próximo slide. Então, essa é uma maneira. Você pode fazer perguntas sobre a apresentação aqui. Então, eu posso perguntar o que é Bing Chat, por exemplo. Ele já sugere algumas perguntas, inclusive, para facilitar a nossa compreensão e para agilizar o nosso dia. Então, aqui tinha um botão escrito que é Bing Chat, eu cliquei e ele trouxe a resposta para mim. Eu posso até eventualmente perguntar coisas e utilizar informações que estão fora da apresentação. Então, vou clicar aqui nesse slide e vou sugerir a ele que crie um novo slide para mim. Crie um novo slide, especificamente sobre o Microsoft 365 Copilot e como funciona seu licenciamento. Destaque seus benefícios. E vou pedir para ele gerar. Quando a gente pede para ele gerar um slide em cima de uma apresentação que já existe, ele busca repetir o layout do slide anterior, do slide daquele que eu já estou selecionado. Então, eu estou selecionado aqui no slide que ele tem um fundo azul, ele tem um pouco de cores aqui e o texto está escrito em branco. Então, ele vai buscar repetir esse layout no próximo que eu pedir para que ele crie. Ele vai criar entre o 2 e o 3. Como estou selecionado aqui no 2, ele vai trazer com o mesmo layout aqui do de cima. Então, aqui vocês já podem perceber que ele trouxe uma imagem. Eu não pedi para ele colocar nenhuma imagem, eu não pedi aqui nenhuma paleta de cores. E vocês podem perceber que ele trouxe já uma correlação entre o Microsoft 365 Copilot
e uma correlação aqui de CRM e ERP. Aqui ele deu uma pequena alucinada, porque eu não pedi para que ele trouxesse nada de CRM ou ERP, mas pelas regras de licenciamento do Microsoft 365 Copilot, dependendo de como eu contrato o copiloto do CRM, eu tenho o direito de usar esse aqui também. Então ele acabou misturando. É comum. Não se assustem com esse tipo de coisa. Basta que a gente refine o prompt e ele troca assim a informação. Mas vocês vão perceber que ele mesmo já destaca aqui que um novo slide foi criado. Mas que é importante que a gente use o designer, caso a gente queira outras opções de layout, para que a gente possa assim deixar esse slide mais com a nossa cara, com o nosso jeito. E o mais interessante de tudo isso é que ele sempre vai buscar criar anotações do apresentador. Isso aqui não aparece para as outras pessoas quando você apresenta os slides, né? Só para você, se você tiver com duas telas ou se você pedir aqui para que exiba para você a versão do apresentador. Fabi, só para confirmar, você ainda me ouve, não é? Ouvindo perfeitamente. Perfeito, obrigado. Ótimo. Então, assim, no desktop, dentro do PowerPoint, essa é uma das maneiras da gente usar. Poxa, mas tem outras possibilidades de uso? Tem outras possibilidades de uso. Eu vou abrir aqui o meu navegador, e no meu navegador eu vou até a minha página principal do Office. Então, eu vou no portal.office.com. Daqui, eu vou navegar por outras soluções, só que eu vou navegar de maneira online. Perfeito? Então, eu vou clicar aqui nos três pontinhos, essa é a home do Office, qualquer um que tem licença de Office 365 consegue cair numa página como essa. E aqui eu vou abrir o meu PowerPoint. E vou pegar uma apresentação em branco. Talvez, a partir do momento que vocês tenham licença, vai acontecer com vocês aquilo que tem acontecido comigo. Eu praticamente não uso mais as soluções desktop do Office. Eu uso muito pouco o PowerPoint on-premises, eu uso muito pouco o Excel on-premises, eu uso muito pouco o Word e assim por diante. Tirando o Outlook e o Teams, as outras soluções eu uso mais a versão online delas. Primeiro porque está muito parecido, os recursos são praticamente os mesmos, e quando a gente pensa em Copilot, ele tem algumas funções a mais, sobretudo no PowerPoint. Então aqui no PowerPoint você pode perceber que eu posso criar uma apresentação sobre um tema fictício da minha cabeça, ou eu posso criar uma apresentação a partir de um arquivo. E é aqui que o jogo muda. Então, às vezes, você tem já um arquivo criado em Word, que já tem ali uma ideia, já tem um projeto, já tem um artigo, já tem alguma coisa que você gostaria de transformar numa apresentação, e ele faz essa mágica acontecer para a gente. E aqui você tem duas maneiras de fazer. Ou você clica nesse botão, ou você digita a pergunta do jeito que você quiser. Então, eu posso chegar para ele, ó, crie uma apresentação rica em imagens com o tema do contexto baseado no arquivo. E aqui eu vou colocar a barra invertida, porque ele me permite encontrar documentos da minha rede. Ah, Roxo, que documentos da minha rede? Primeiro, que rede? SharePoint, Teams, OneDrive. Essas são as três fontes de busca para documentos dentro dos copilotos do PowerPoint ou do Word e assim por diante. Então, aqui eu consigo encontrar documentos que estão no SharePoint, no OneDrive ou no Teams. E documentos que eu preciso ter acesso a eles. Se eu não tiver acesso ao documento, ele não aparece aqui. E como eu pesquiso, Roxo? Só estou vendo três ali nas suas sugestões. Ele traz aqui os recentes, aquele que você mexeu por último. Agora, se você conhecer alguma palavra-chave do documento que você está procurando, ou um pedaço do título, basta digitar aqui que ele encontra. Para essa demonstração, eu gosto de usar um documento que eu criei no Word, que é um roteiro de viagem para o Havaí. Então, se eu digitar Havaí aqui, ele tende a encontrar esse documento de Word aqui, um planejamento de um roteiro de viagem para o Havaí. Por que que eu escolho esse e não um documento corporativo? Eu escolho esse e não um documento corporativo porque um roteiro de viagem para o Havaí é cheio de palavras-chave que pode induzir o Copilot a fazer uma criação mais divertida, mais cheia de imagens, mais bonita. Esse é o meu objetivo. Se a gente pega um documento extremamente técnico, com uma riqueza menor de palavras-chave, ele vai ter dificuldade de trazer imagens e dar beleza para a nossa apresentação. Então, esse aqui é o meu objetivo, demonstrar para vocês um pouco do potencial de criativo do PowerPoint e até onde a gente pode ir. Vocês vão perceber que em alguns momentos na minha demonstração, ele vai trazer coisas em inglês, em outros momentos ele vai trazer em português. Não se assustem, esse não é o padrão do Copilot. Eu troquei de computador há pouco tempo e o meu computador antigo, ele estava instalado com o idioma do sistema operacional inglês britânico.
inclusive meu Office. Por algum motivo que eu ainda não consegui identificar qual, ele não me permite remover a minha preferência de idioma. Então, quando eu navego até na minha home ali do Office, várias coisas estão em inglês e outras estão em português, e assim ele vai mesclando. Como a gente está falando de uma solução que usa o modelo largo de linguagem, eu poderia pedir para ele escrever em português do Brasil. Como não é sempre que ele apronta essa para cima de mim, eu não escrevi, não solicitei. Então ele fez em inglês mesmo. Mas não se preocupem, com o de vocês só vai acontecer se o seu tiver em inglês também, tá bom? Mas aqui ele criou a nossa apresentação. Ele não criou branca, ele colocou um fundo escuro aqui no primeiro, já criou uma agenda para nós. Na introdução, ele acredita que no Havaí tem alguns vulcões, então aqui ele já trouxe um vulcão, disse que é um destino paradisíaco, ele pegou trechos do meu documento de Word para isso. Aqui ele já separou algumas acomodações, né, em duas cidades diferentes aqui para a gente poder visitar, e já colocou uma imagem de praia, que como é uma ilha, provavelmente é o que mais se tem lá para ver, é praia. Mas se a gente pegar comida e transporte, ele trouxe em branco. Pô, eu gostaria de ver uma imagem aqui, o que eu posso fazer para colocar uma imagem aqui? Eu posso pedir aqui para o meu assistente Copilot, para que ele gere para mim. Então, gere uma imagem de um oak havaiano. E eu vou pedir para ele gerar. Quando a gente pede para que ele gere uma imagem, ele automaticamente joga essa imagem dentro do slide que a gente selecionou. E ele geralmente adequa também já no layout de um jeito que fique mais parecido com o tema dos demais, não é? Então, o que pode acontecer é que ele pode gerar a imagem e deixar ela meio largada, aqui no meio do slide a gente precisa ajustar na mão, ou ele faça desse jeito, coloque no fundo de tela como ele fez. De qualquer modo, ele pegou a imagem que eu solicitei para ele e jogou aqui no fundo. E aqui, novamente, ele geralmente sugere o designer, que eu posso facilmente clicar aqui e trocar, para deixar mais adequado com o resto da apresentação. Fato é, a gente sempre vai precisar editar algumas coisas que ele faz, né? Então, para que fique mais parecido com aquilo que a gente gostaria de fazer. Esse é o ponto principal aqui do Copilot dentro do PowerPoint. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o jeito que eu venho utilizando no meu dia a dia, o Copilot do PowerPoint. Ah, Roxo, mas se eu pegar agora, como é que eu vou fazer para saber que prompts eu posso usar, que prompts eu não posso usar? Primeiro de tudo, um prompt significa cada vez que eu digito um comando para ele aqui. Isso aqui a gente chama de prompt. E aí você tem essa opção de exibir prompts. E aqui ele já vai separar para você em categorias. Alguns de criação, outros de reconhecimento e assim por diante. Se você clicar em exibir mais categorias, ele vai mostrar uma infinidade de opções aqui. E você também pode filtrar por aqui, nesse menu de drop aqui. O nome dessa solução aqui é Copilot Lab, e ele só fica disponível para quem já tem licença. Aí você pode consultar ele, inclusive, via web, e não somente direto aqui na sua solução. Mas aqui, é só clicar que ele vem já diretamente para a sua caixinha de prompts ali, e a gente consegue, assim, partir para a nossa criação. Bom, finalizado o PowerPoint, eu vou partir aqui e demonstrar para vocês um pouco de como ele funciona dentro do Word. O Word, no meu dia a dia, eu produzo muita documentação, eu produzo alguns artigos, eu produzo alguns manuais para ajudar aqui na capacitação interna na Abrasoftware junto com o Fabi. E o Copilot do Word, ele vem me ajudando muito nessas tarefas do dia a dia, porque vocês vão perceber, logo aqui no início, eu já tenho o rascunho com o Copilot. Então, daqui eu posso pedir para que ele gere algo para mim a partir do nada. Eu sugiro tópicos, peço para ele mais ou menos o que eu gostaria de fazer, e ele vai e faz a criação por mim. Então, eu posso dizer para ele o seguinte: crie um artigo que aborde a importância da inteligência artificial, o impacto no futuro, escrevi errado, no futuro, e a correlação com os copilotos no Microsoft. Super específico, pedi para ele gerar um texto, e aí a gente vai ver, a partir daqui, o que mais a gente consegue fazer depois que ele gera esse rascunho por nós. Ele vai gerar um texto aleatório, ele vai buscar informações na internet, para que ele consiga fornecer para nós uma resposta adequada. Ele geralmente estrutura o documento desse mesmo jeito que vocês estão vendo aqui, ele coloca o título, aí ele coloca os subtítulos em azul, eu acho que isso é azul, mas eu tenho dificuldade com cores,
Então, quem tiver também, estamos no mesmo grupo. Aqui é o seguinte, eu consigo, assim, recolher e navegar no documento de uma maneira melhor. Você pode ver que ficou um documento curto, o que é inteligência artificial, qual é o impacto e como os copilotos se relacionam com a IA. Eu tenho algumas opções, eu posso manter ou eu posso aqui adicionar novos comandos para ele. Eu falei, alongue o texto e adicione um toque menos formal e adicione entusiasmo. E aí eu peço para ele gerar. Quando você faz exatamente isso que eu fiz, você refina a solicitação que você fez, você refina o seu prompt, ele te permite um certo armazenamento de histórico, digamos assim, para que você tenha uma espécie de controle de versão. Então, depois que ele acabar esse texto, se você ler e perceber que não ficou do jeito que você queria, você tem condição de voltar para o texto anterior com apenas um clique. É muito simples de fazer. E assim por diante. Você consegue aqui dar os comandos mais diversos para o copiloto. Você pode pedir para ele escrever em outro idioma, você pode pedir para ele escrever rimando, você pode pedir para ele praticamente aqui o que você quiser, adicionar um caso de sucesso, ele vai buscar na internet e vai trazer. Então, aquilo que eu mencionei sobre a versão, o controle de versão, fica aqui nessa setinha. Então, aqui eu trago para o texto anterior e aqui eu volto para o atual. E aí eu mantenho aquele que eu decidi que está mais de acordo com o que eu gostaria. E eu vou e mantenho. A partir do momento que eu cliquei no manter, ele esquece aquele prompt. Eu nunca mais vou ter acesso àquele texto que eu acabei de digitar ali para que ele criasse esse artigo por mim, não é? O que o Copilot me permite é fazer coisas de reeditar esse texto usando o próprio Copilot. Então, se eu seleciono esse trecho aqui, ó, o símbolo do Copilot já aparece. Eu clico nele e eu posso, assim, ó, regravar automaticamente. O regravar automaticamente ficou uma tradução estranha, mas o que ele está fazendo? Ele está reescrevendo esse texto seguindo o contexto anterior, usando a mesma coisa aqui. E, mais uma vez, eu consigo editar o meu prompt, e ele já me deu aqui mais de uma opção, inclusive. Eu não pedi, mas ele me trouxe 3 opções. E eu posso escolher qualquer uma delas que tenha mais aderência ao meu texto, e eu decido se eu vou substituir aquilo que eu selecionei, ou se eu vou inserir abaixo, né? Então, eu vou voltar aqui por inserir abaixo, vou marcar esse aqui da Microsoft, e vou inserir abaixo. E assim eu sigo com a minha criação. Então, no Word, esse é um jeito da gente poder criar. Outro jeito da gente poder criar é que quando a gente começa um rascunho desse, eu posso fazer uma referência a um conteúdo que eu já tenho. Então, se eu já tenho, imagina que eu vou fazer uma atualização de um documento, uma atualização de uma política. Eu posso incorporar essa política aqui e dizer para ele o que eu gostaria que fosse refeito. E assim ele reescreve com base em algum documento que eu já tenho. Então, se eu clico nesse botãozinho de anexo, que é o Clips, que a gente já está super habituado, ele traz aqui os meus mais recentes, ou eu posso pegar qualquer outro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo novo. É sempre importante, quando a gente vai trocar de assunto com o Copilot, que a gente comece do zero, para que diminua a possibilidade de alucinação dele, para que ele não esteja poluído com o contexto anterior. Então, aqui eu vou criar um rascunho novo, e eu vou pedir para ele o seguinte, gere um white paper com base no documento. Aí eu vou pôr uma barra e eu vou encontrar o documento. Que documento eu vou usar? Aquele PowerPoint que eu apresentei para vocês no começo, que tinha 4 slides e estava em inglês. Eu vou pedir para ele gerar um white paper em português do Brasil, para a gente não correr aqui em nenhuma cilada, né? Então, pedi para ele gerar um white paper com base naquele PowerPoint. Hoje, que arquivos ele aceita como base para trabalhar? Ele aceita como base PowerPoint e ele aceita como base documentos de Word. Ele ainda não trabalha com PDFs, ele ainda não trabalha com Excel, ele está trabalhando nesse momento apenas com esses 2 formatos. Poxa, está no Roadmap mais? Não está público isso no Roadmap ainda, então não tenho como afirmar isso para vocês. Se você perguntar o que eu acredito que sim, que em breve novos formatos e novas extensões serão permitidas, né? Para tornar ainda o nosso trabalho mais ágil, mais versátil. Mas nesse momento, por enquanto, estamos trabalhando apenas com PowerPoint e documentos de Word. E assim ele vai gerar o texto exatamente como ele gerou. A diferença é que agora ele tem como base ali um documento um pouco maior, uma apresentação de 4 slides e tudo mais. Então ele vai concluir aqui, e a qualquer momento eu posso interromper, ou clicando ou pressionando o ESC.
E assim ele criou aqui o nosso white paper, eu posso manter esse white paper e está criado aqui com base naquele PowerPoint. Então, esse é o segundo jeito de você fazer uma criação. E para interagir com esse documento, eu tenho o símbolo do Copilot aqui do lado. Eu posso fazer perguntas agora sobre esse documento aqui. Então, eu quero saber o que é o copiloto de segurança. Vamos ver se está escrito aqui. Eu nem li o documento, pessoal, para saber se isso estava escrito. Se ele não encontrar, é porque ele simplesmente não escreveu nada sobre isso. Mas, de repente, ele procura na web também, que ele tem essa possibilidade, né? Mas se tiver escrito aqui, ele vai trazer a minha resposta. Eu não preciso dizer para ele que eu quero a resposta com base no documento, porque ele já entende que, como eu estou usando o Copilot dentro do Word, que eu quero usar como base esse documento aqui. Mas ele também faz consultas externas. Então, ó, de acordo com o documento, o Copiloto de Segurança da Microsoft é um produto que faz isso, aquilo. E se eu clico no número 1, ele me leva até o trecho e seleciona por mim. Outra coisa que o copiloto pode fazer aqui dentro, eu posso converter isso aqui numa tabela, se eu quiser. Então, eu clico aqui, ó, eu posso visualizar como uma tabela. E ele vai converter esses parágrafos todos aqui numa tabela. Ou seja, ele é muito versátil, ele te permite não só criar o texto, como editar o texto, reescrever o texto e conversar com o seu documento de Word da maneira que você achar melhor aqui, né? Para que você consiga, assim, terminar o seu trabalho de criação. Beleza? Ele acabando esse, a gente parte para o próximo elemento aqui dos copilots, para a gente conseguir mostrar para vocês o que ele pode fazer dentro do Excel. Então, aqui ele criou aqui uma tabela, ficou uma tabela desse jeito, qual o produto, quais os benefícios desse produto, e ele terminou de escrever. Converteu aqui em tabela. Ele nem converteu, né? Ele criou uma tabela a partir daquilo que eu tinha selecionado. Então é isso, pessoal. No Word, é assim que ele vem funcionando e nos permitindo fazer as nossas criações. Eu vou abrir agora aqui o Excel. E o Excel, vocês vão perceber que de toda a família Copilot, dentro do Office, ele é o único que ainda está em preview. Ele ainda não tem uma versão final. Então, pode ser que a gente tenha algumas surpresas ao longo do caminho de novas funções que ele vai receber, ou novos recursos, novas habilidades, assim por diante. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu tenho usado. Esse aqui, se você for usar no desktop, a primeira coisa que ele vai te pedir é que você habilite o salvamento automático. Ou seja, a planilha que você vai trabalhar, ela tem que estar no SharePoint, no OneDrive ou no Teams. Ela precisa estar online, senão ele não funciona. A segunda coisa que ele vai te pedir é que os seus dados, que aqui estão, eles estejam formatados como tabela. Então, a partir do momento que você seleciona um conjunto de dados aqui, qualquer no Excel, você converte em tabela, está feito, pronto, já formatou como tabela. É disso que ele precisa. E todos os copilotos, eles sempre vão sugerir algumas perguntas iniciais. Então, eu vou pedir para ele mostrar alguns insights sobre esse dado. Então, aqui ele vai avaliar esse conjunto de dados como um todo e vai buscar alguma correlação entre eles. E vai criar um gráfico para mim, não é? E esse gráfico que ele vai criar, ele cria um gráfico dinâmico. Ou seja, eu tenho possibilidade de, após a criação desse gráfico, já iniciar a produção da minha tabela dinâmica. Então, para aquele usuário que está pouco familiarizado com Excel, está aprendendo Excel, quer descobrir algumas funcionalidades, o copiloto vai ser um excelente aliado para agilizar essa curva de aprendizado, né? E aqui vocês já logo vão perceber que ele criou o gráfico para nós, ele criou um gráfico de receita por data de lançamento. Às vezes ele erra o nome do gráfico, tá? Então, às vezes ele põe gráfico de pizza, mas ele de linha. Acontece. Mas não se preocupem com isso. Então, aqui ele trouxe o motivo pelo qual ele criou, e eu posso simplesmente adicionar esse gráfico aqui numa nova planilha. Ele cria uma planilha 2, me leva até a planilha, e aqui eu já consigo ver o meu gráfico e partir para a criação da minha tabela dinâmica. Então, esse é um dos jeitos da gente usar dentro do Excel aqui, né? Aí eu posso voltar à minha tabela. Voltei à minha tabela. Aqui eu posso pedir para ele, inclusive, a execução de algumas fórmulas. Eu vou pedir para ele executar duas fórmulas para nós. Então, crie uma formatação condicional na coluna receitas, receita de menores de 3.000, entre 3.000 e 6.000 e maiores de 6.000. Então, a minha ideia aqui, pessoal, meu objetivo é que ele crie 3 cores ali, tenha uma classificação de 3 cores na coluna F, em que ele me mostre ali em vermelho aqueles que são menores de 3.000
Aqueles que estão entre 3.000 e 6.000 ele vai mostrar em amarelo, e os que estão acima de 6.000 ele vai mostrar em verde. Roxo, por que essas 3 cores? Porque é a cor padrão dele. E eu estou dizendo que ele vai fazer isso porque eu já fiz isso algumas vezes e ele geralmente faz isso. Ele podia ter me surpreendido aqui, mas dessa vez não. Então ele selecionou aqui as 3 cores e criou para mim a formatação condicional. Vocês vão perceber que ele explica o que ele fez logo na sequência aqui, ele coloca uma mensagem dizendo as alterações que ele fez, e se houvesse algum erro de lógica escrito na solicitação que eu fiz, ele também corrigiria e me avisaria que corrigiu a lógica, né? Então aqui eu posso pedir para ele o seguinte também, eu posso dizer para ele algo do tipo, vou rodar aqui para o lado, e vou dizer para ele, crie na coluna I a diferença entre orçamento e receitas. Receita. Aqui eu já estou pedindo um cálculo matemático para ele. Então, o meu objetivo é que ele crie um igual, um menos o outro, e coloque na coluna I para mim. O que eu já percebi é que ele nunca coloca automaticamente numa coluna ou numa nova planilha algo que eu tenha solicitado para ele. Ele primeiro me mostra. Aí, se eu quiser, eu adiciono. Vocês vão perceber que, às vezes, essas soluções que ele gera levam um pouquinho mais de tempo do que levaria se a gente fosse fazer na mão. De qualquer modo, importa pouco. O interessante é que ele tem condição de aplicar isso para nós, independente do tamanho da planilha. Então, aqui ele fez a diferença, aqui ele colocou aqui o orçamento menos receita, e eu posso simplesmente inserir essa coluna. E aqui ele fez isso por mim, né? A moeda ficou estranha, não gostei muito do jeito que ele criou essa moeda aqui, mas enfim, eu posso pedir para ele alterar. Eu vou pedir para ele o seguinte, altere a moeda da coluna I para dólar americano. Aqui, pessoal, ele não vai fazer uma conversão de moeda. Então, ele não vai buscar taxa de dólar. Que taxa ele vai usar? Não, ele não vai fazer conversão de moeda. Ele vai trocar o ícone da moeda, como a gente faria clicando em algum botão aqui do próprio Excel, como a gente troca a moeda e assim por diante. Então, aqui você pode ver que ele já tirou o RS que estava aqui na ponta, colocou o cifrão americano e assim por diante ele fez a alteração que eu solicitei a ele, né? Então, esse aqui é um jeito da gente ir trabalhando com o copiloto dentro do nosso querido Excel. Perfeito? Vamos guardar o nome aqui, pasta 16, porque no futuro a gente vai voltar a interagir com esse conjunto de dados. E de Excel, é isso. Fiquem à vontade para explorar. Ele troca formato de data, negrita coluna, separa colunas, junta coluna. Tudo depende do tipo de pergunta que você faz. E se você tiver alguma dúvida, aqui tem prompts que podem te ajudar a entender qual pode ser o próximo passo. Perfeito? Maravilha. Avançando aqui para o próximo. O próximo, como a gente já abordou os 3 principais, eu vou partir aqui para o meu Outlook. Então, eu vou abrir o Outlook da minha máquina, não se espantem com o formato dele. Ele está aqui com o New Outlook, então você pode ver que ele já está muito parecido aqui com o formato da web, não é? E aqui, a gente pode usar o Copilot de algumas maneiras diferentes, né? Eu vou fechar aqui meu calendário, para que vocês tenham uma visão mais clara aqui, de como ele funciona, né? Quando você ganha a licença do Copilot, essa licença ela segue a sua credencial em qualquer lugar que você se logar. Então, quando você tiver a licença e você usa, por exemplo, no teu smartphone, você usa o Outlook no celular, o seu Copilot vai te seguir no Outlook do celular também, assim como vai seguir no PowerPoint, no Word, no Excel e assim por diante. Ele te segue. E no celular, o ganho de produtividade é imenso. Pega essa thread aqui de exemplo. O Gilberto e o Carlos eles estão conversando há um tempão. Em algum momento, um deles chegou e colocou aqui, ó, mais Reinaldo Roxo. Depois de uma troca de e-mails muito grande que eles tiveram aqui, não é? E às vezes isso acontece muito no nosso dia a dia. E a gente leva um tempo para conseguir compreender o que aconteceu nessa thread aqui. Sobretudo se você estiver no celular. Então, o que o Copilot traz? Resumo por Copilot. Quando eu clico nesse cara, ele vai analisar toda essa troca de e-mail desses 2 colaboradores aqui e vai mostrar para mim o que cada um disse e em quando eu fui adicionado e assim por diante. Então, ele vai trazer aqui uma análise dessa thread para me ajudar a compreender onde eu fui adicionado. Então, o Gilberto está tendo dificuldades para entender o procedimento do produto tal, aqui o Neural Copilot, pergunta sobre os erros encontrados, o Carlos, né, perguntou sobre os erros e sugeriu que o Gilberto adicione uma URL seguindo o seguinte procedimento. O Gilberto perguntou se precisa ter o Copilot Studio, o Carlos Vieira pede que envie a URL onde adicionou o chatbot,
e aqui use o Learn e está com as dúvidas de exportação. Então aqui ele já trouxe para mim uma visão clara do que está acontecendo. É lógico que isso aqui a gente criou de propósito, eu e o time de inovação, então o exemplo, ele não mostra exatamente qual é a ação que eu preciso tomar a partir do momento que eu fui incluído. Mas não se assustem, isso acontece muito no dia a dia e deve acontecer no de vocês também. Às vezes você vai ser adicionado numa thread e nem vai estar muito claro qual é a sua missão. Pelo menos aqui a gente já tem um ponto de partida para saber do que se trata, sem ter que rolar tudo isso para baixo e entender o que está acontecendo. Essa aqui é uma mãozinha que o Copilot dá para nós, né? Um segundo jeito de usar é na resposta de e-mails. Então, quando a gente clica na resposta, ele já permite que a gente tenha um ganho de produtividade utilizando o rascunho com o Copilot. Se a gente, às vezes, está no navegador web, aqui em cima, ele já aparece como no Word, né? Aquele logozinho menor com o rascunho por Copilot. Tudo vai depender de uma série de fatores. Qual cliente você está usando? Se você estiver usando o Outlook antigo, por exemplo, ele não tem o rascunho por Copilot no Outlook antigo, só no novo Outlook. Ou se não, na versão web. Dependendo da sua conexão, demora mais ou demora menos para aparecer aqui os rascunhos clicáveis, não é? O meu apareceu e sumiu. E está tudo bem também. A gente pode usar de outro jeito. E aqui, onde a gente acionaria o rascunho? Eu posso clicar aqui no logo do Copilot, eu tenho um rascunho com o Copilot. E a partir daqui, eu posso fazer como eu faria no Word. Responda o e-mail ao Gilberto, questionando se o problema foi solucionado ou se posso ajudar em algo mais. Aproveite e pegue uma sugestão de calendário para uma reunião. E eu vou e peço para ele gerar. Então aqui ele vai gerar esse rascunho para mim. Quando os botõezinhos estão ali embaixo, é um pouco mais fácil, sobretudo quando você está do celular. Porque aí você só clica e aí ele traz um rascunho de e-mail já totalmente escrito a partir de um botão que você clica. Então aqui ele já escreveu o e-mail por mim, perguntando se o Gilberto conseguiu. Eu gostaria de marcar uma reunião, se tem alguma preferência de data ou horário, e me informe se está tudo bem com o bot para a gente poder se reunir. Eu vou manter o que ele fez aqui. A minha assinatura bagunçou um pouco, mas não tem problema, depois a gente conserta. Dá para consertar facilmente ali no menu inserir. Mas aqui ele já escreveu o e-mail para mim. Então esse é um outro jeito de usar, não é? Criando aqui rascunhos por Copilot. O terceiro jeito de usar é depois que você escreveu o seu e-mail, às vezes a gente recebe e-mails que não são fáceis de se responder, não é? Às vezes o nosso dia também não está muito bom e a gente escreve um e-mail e o e-mail sai meio azedo, né? Então o coaching por Copilot, que foi a função que eu cliquei aqui, ele tende a avaliar a sua escrita em 3 esferas. A primeira esfera é qual foi o tom do e-mail que você usou? Você usou um tom formal? Você usou um tom pouco formal? Enfim, ele avalia o tom que você usou. O segundo ponto que ele avalia é o sentimento do leitor assim que ele recebeu o seu e-mail. Então ele vai ali dizer se você foi pouco entusiasmado, se você foi muito entusiasmado, se você foi sarcástico, se você foi irônico. Tudo isso ele traz aqui nessa análise do sentimento que o leitor vai ter assim que ele receber o seu e-mail. E o terceiro ponto que ele traz é a clareza. Então, às vezes, aqui provavelmente ele vai criticar a minha clareza. Ele disse que eu sugeri da gente marcar uma reunião, mas eu não disse quando a gente poderia marcar essa reunião, né? E aí ele vai dizer assim, pô, é legal você, quando você sugere uma reunião, você já dá uma possibilidade de agenda para que a pessoa possa decidir. Ele demorou muito mais do que eu gostaria que ele tivesse demorado para fazer essa avaliação, mas ele trouxe. Então aqui ele está me dizendo que o meu e-mail é educado e demonstra interesse em ajudar, mas poderia ser mais cordial e gerar um vínculo. Então aqui ao invés de dizer olá Gilberto, eu poderia ter dito prezado Gilberto ou caro Gilberto, outras frases que ele pede para que eu altere aqui, né? Como posso ajudá-lo melhor? E podia terminar, ao invés de atenciosamente, podia escrever um abraço para o Gilberto aqui e assim por diante. Então ele está me pedindo para ser mais cordial. Eu não sou obrigado a acatar as sugestões, é mais para que eu tenha certeza que o e-mail que eu escrevi está saindo do jeito que eu imaginei que ele sairia. Né? Às vezes ele vai trazer para você um ponto de vista que você também não percebeu. Sentimento do leitor. O e-mail é claro e objetivo, mas poderia mostrar mais valorização pelo trabalho do destinatário pelo projeto de exportação.
Então, você conseguiu resolver o problema com o bot? Ele me sugere escrever outra coisa. Espero que tenha conseguido resolver o problema, como se eu estivesse torcendo por ele. Ou parabéns por ter resolvido, e assim, estou impressionado com o seu desempenho, e assim por diante. Assim eu valorizo mais, eu mostro mais entusiasmo com o meu colega de trabalho aqui, né? E aqui eu podia ser, o e-mail já é conciso e direto, mas eu poderia fornecer mais detalhes sobre o objetivo e a agenda da reunião. Em vez de conversarmos sobre o projeto de exportação, o e-mail poderia dizer: conversarmos sobre os próximos passos do projeto, ou sobre os resultados e feedbacks. Então, isso aqui, pessoal, é uma ferramenta muito importante, caso a gente vai escrever um e-mail para uma pessoa que a gente geralmente não conversa muito, ou dependendo até do nível hierárquico, para a gente garantir que a gente está escrevendo do jeito que precisava ser escrito e assim por diante. Coaching by Copilot. Excelente ferramenta aqui para a gente lidar com os nossos e-mails. E o último jeito de usar esse é novo, apareceu na quinta-feira. Esse está em inglês para todo mundo que tem por enquanto, né? Eu não vi ele em outro idioma ainda, mas ele te ajuda a organizar a sua caixa. Então, imagina que você está voltando de férias hoje e esses mais, @Reinaldo Rocha, apareceram aqui em 100 desses 1000 e-mails. Eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui, e aí ele vai resumir os meus e-mails recentes, onde eu fui mencionado. Tudo aqui. E de um jeito muito simples, eu consigo aqui dar uma organização, uma celeridade maior na resposta desses e-mails. Então, ele traz sempre com os hiperlinks ali, cada resumo que ele traz, ele já me aponta qual é o e-mail, eu posso clicar e ele já abre o e-mail para mim, e me permitindo, assim, uma resposta muito mais rápida. Pode ver que aqui o Carlos já traz o e-mail do Carlos, falando do Neurocopilot, né? E para que eu responda esse e-mail com agilidade, se eu não tivesse com ele marcado, eu posso clicar nesse número 1 aqui. Opa! Eu posso clicar nesse número 1 e ele vai me levar até o e-mail aqui no meu navegador. Então, aqui eu já consigo tomar decisões em cima desse e-mail também. Beleza? Então, é assim que ele vem funcionando no Outlook, é assim que ele vem me ajudando a trabalhar no meu dia a dia aqui, dentro do meu Outlook. Eu vou passar para dentro do Teams, e agora vocês vão ver aqui a minha agenda. Eu vou clicar rapidamente no chat, e vou clicar aqui no meu nome, só para a gente poder encontrar um chat que eu gostaria de encontrar. No Teams ele funciona de alguns jeitos diferentes, e de todo jeito ele vai poder colaborar com o nosso dia a dia de alguma maneira. Eu vou escolher essa opção aqui, que é uma opção segura para a demonstração que eu quero fazer. Isso aqui foi um treinamento que a gente deu interno aqui na Brasoftware, eu que ministrei, tinha mais de 22 pessoas, algumas foram saindo do chat ao longo do tempo, né? E dentro do Teams, o Copilot ele pode te ajudar dessa primeira forma. Imagina que você tem um grupo de chat, uma equipe ali, e o chat vocês estão discutindo algum tema quente, algum projeto novo, é uma discussão acalorada, está todo mundo contribuindo de alguma maneira, e nesse meio tempo você levantou para pegar um café. Quando você voltar, vai aparecer o grupo de bom dia do WhatsApp, vai ter mais de 100 mensagens lá. Como é que você faz para se manter atualizado com essa discussão, né? Então, com o copiloto, o logo dele aqui no canto, você abre esse logo, e aí você pode chegar para ele e dizer o seguinte: resuma para mim esse chat, por favor. Então aqui ele vai destacar para mim quem falou o quê, quando falou. Eu fiz uma demonstração dessa hoje de manhã e o pessoal falou assim: qualquer dia ele vai falar para você assim, ó, não, vídeo de resposta anterior, consulte o resumo. Eu sempre uso esse chat aqui para essa demonstração, mas aqui ele está resumindo o que as pessoas discutiram ao longo desse chat aqui. Obviamente isso foi uma reunião, mas aqui funciona para que você resuma o chat da reunião também. Então imagina que foi uma reunião, a reunião foi quente, você não conseguiu acompanhar o chat porque você estava compartilhando tela, o que você pode fazer? Você usa depois o Copilot aqui para ele resumir o chat para você. E mesma coisa, se você clicar nesses numerozinhos, ele te leva até aquela conversa, até aquela frase específica, né? Ótimo. Um outro jeito de você usar o copiloto dentro do Teams é o seguinte: quando você grava uma reunião ou quando você transcreve uma reunião, ele vai habilitar automaticamente para o usuário licenciado a aba de recapitulação. Então aqui eu consigo ter alguma ideia do que foi discutido nessa reunião, né? Então e tem uma pequena diferença de quando você grava para quando você transcreve a reunião. Nesse caso a gente gravou. Quando a gente grava, essa aba de anotações de IA, ele preenche automaticamente. Então, automaticamente ele preencheu isso aqui, eu não precisei pedir nada para ele já disse quais foram as anotações que ele mesmo fez da reunião, a gente discutiu muita coisa de IA aqui, e ele já separa tarefas de acompanhamento.
É isso que ele faz automaticamente, sem que eu precise escrever nem pedir nada. Tem que sempre tomar muito cuidado, porque algumas palavras ele vai trazer de um jeito diferente, que a gente nunca viu essa palavra, tipo essa aqui, ó, o Copilot, eu nunca vi essa palavra, mas pode ser que ele interpretou mal alguma coisa aqui que a gente falou, né? Tinha muita gente na reunião, a gente discutiu ao mesmo tempo, isso acontece. Só que se você clicar, ele pode te levar a entender melhor aonde ele quis chegar. Então esse é o segundo jeito aqui da gente poder interagir com o copiloto no Teams, ao longo de uma reunião. Ao longo de uma reunião, não. Depois que a reunião acabou. Isso aqui é a gravação ou a transcrição. Se você só transcrever, anotações de IA não são preenchidas automaticamente, tá bom? Mas, ainda assim, vai te permitir fazer esse outro tipo de interação. Tá vendo o copiloto aqui no canto? Esse aqui, sim, me permite interagir com uma reunião que já foi. Essa reunião foi dia 9/4, já tem mais de 20 dias. Então, aqui, eu posso perguntar qualquer coisa sobre aquilo que aconteceu nessa reunião, sobre o que as pessoas falaram, sobre quais dúvidas foram mencionadas, e assim por diante. Então, aqui eu posso chegar e dizer assim, qual foi a contribuição do Guilherme Taliba nessa reunião? E aí ele vai tentar gerar para mim aqui as falas do Guilherme, o que foi que aconteceu e tudo mais, né? Você pode ver que o Guilherme falou um pouco também ao longo dessa reunião, eu fui o que falei mais. O Luiz Fabiano falou um pouco também. Tinha um speaker 2 que ele não identificou o nome da pessoa, esse tipo de coisa acontece, mas isso aqui não tem a ver com o Copilot, tem a ver com o Teams. Então, não se preocupem, isso vai acontecer com vocês também. E aí basta você ouvir aqui a voz e assistir a gravação que eventualmente aparece o nome da pessoa depois. Perdão. Então, aqui disse qual foi a participação do Guilherme Taliba, apresentou produtos de inovação desenvolvidos pelo time de inovação, como os copilotos customizados e o Neural Meeting Notes funciona, funcionalidades, vantagens, esclareceu muita coisa, como usa o Graph e tudo mais, né? Então, é assim que você usa o copiloto para interagir com uma reunião que ela já foi. Ela foi lá no passado. Quando a reunião está rolando, quando a reunião ainda acontece, você tem alguns jeitos de utilizar também. Então, imagina que tem uma reunião que está sendo gravada na sua organização e você, por algum motivo, entrou 5, 10 minutos atrasado na reunião. Acontece. Assim que se você tiver licenciado com o copiloto e a reunião estiver sendo gravada ou transcrita, o copiloto vai mostrar para você um pop-up assim que você entrar na reunião. E se você clicar nesse pop-up, ele vai abrir aqui no canto direito, como esse está aberto, e ele vai recapitular a reunião até aquele momento da sua entrada. Então ele já te explica tudo o que aconteceu até ali, para que você entre na reunião já inteirado dos assuntos, para que você não fique boiando mais, caso entre atrasado, e aí você não vai ficar com defasagem de acompanhamento, ele te ajuda. E um segundo jeito de atuar ao longo de uma reunião que está acontecendo é que quando faltam 5 ou 10 minutos para a reunião acabar, ele aparece um novo pop-up. E nesse pop-up, quando você clica, ele traz os itens de ação e o resumo da reunião. Então, ele mostra para você ali tudo o que aconteceu ao longo daqueles minutos. Imagina que foi uma reunião de 1 hora. Ele te mostra tudo o que aconteceu ao longo dos 50 minutos, te lista os pontos de ação para que você consiga ali ter algum insight para encaminhar a reunião para o final, para não correr o risco dela atrasar e empilhar com a próxima e assim por diante. Então, é assim que ele busca te deixar mais produtivo. Fora isso, imagina que você está numa reunião de brainstorming com o seu time de manhã, e aí você pode pedir para ele gerar para você 5 perguntas de brainstorming sobre o tema XYZ. E ele gera para você aquelas perguntas ali, e aí você pode fazê-las para o seu time. Um ponto muito positivo é que todas essas conversas que você tem com o Copilot aqui, ninguém mais vê além de você mesmo. Então, ainda que existam outras pessoas aí licenciadas na mesma reunião que você, o que você digitar é só seu e de ninguém mais. Não se preocupe, digite o que você quiser, que você vai ter a resposta precisa e ninguém vai saber o que você perguntou. Eu dou essa tranquilidade para você digitar o que você quiser, porque ele também só vai te trazer respostas baseado nos temas que ele pode conversar com você. Por padrão, a Microsoft colocou alguns freios, né, na inteligência artificial, de modo que ela não possa fazer juízo de valor. Então, se eu perguntar aqui qual foi o sentimento do Felipe Moreira Ribeiro ao longo da reunião. Ele só vai me dizer com precisão qual foi o sentimento do Felipe se o Felipe disser na reunião assim, estou com raiva, estou muito feliz, aí ele traz. Agora, se o Felipe não disser esse tipo de coisa, o Copilot não vai julgar o sentimento do Felipe ao longo dessa reunião. Ele vai dizer para mim que ele não pode
aferir com precisão o sentimento do Felipe, mas ele pode dizer que o Felipe participou, que ele fez perguntas, que ele estava entusiasmado, coisas assim. Tá vendo? Exatamente como eu previ, ele escreveu aqui. Ele não pode fazer esse juízo de valor. É um freio que a Microsoft pôs. Assim como eu não consigo perguntar de salários, assim como eu não consigo perguntar de agenda das pessoas, principalmente porque ele entende que são temas sensíveis e que eu não deveria ter permissão de compartilhar, ok? Então é assim que ele vem funcionando dentro do Teams, pode usar com bastante segurança aqui e tranquilidade. O último jeito da gente usar o copiloto no Teams, você pode ver que o meu tem algumas aplicações aqui do lado, algumas são da Brasoftware, outras são nativas do próprio Teams, e aqui você consegue enxergar o Copilot. Esse Copilot aqui, ele é chamado de Business Chat. E esse é o cara que tem a responsabilidade de encontrar qualquer coisa, qualquer informação, dentro do seu tenant de Office 365. Então eu posso chegar para ele e dizer o seguinte, olha, já faz 1 hora que eu estou aqui, eu não faço ideia como está minha caixa de e-mail. Eu posso chegar para ele e falar, resuma meus e-mails da última hora, do mais antigo para o mais recente, em português do Brasil. Vamos garantir, o segredo da resposta está justamente na pergunta, tá, pessoal? Então, quando você tiver licença, se você já tiver licença, você já percebeu que a resposta que ele te dá varia de acordo com o jeito que você pergunta. Então, quanto melhor for a sua pergunta, quanto mais específica a sua pergunta, quanto mais contexto você trouxer na sua pergunta, melhor vem aí a sua resposta. Vocês podem perceber que eu esqueci de escrever da última hora. Então, ele vai trazer aqui de várias horas atrás, algumas horas atrás, há um par de horas atrás, e assim por diante, né? Então, ele vai trazer aqui um belo resumo aí da minha caixa de e-mails, né, do que caiu aqui. Aqui eu posso perguntar sobre temas específicos, eu posso perguntar sobre pessoas, eu posso perguntar sobre o que eu quiser. Inclusive, resumir meu chat e assim por diante, né? Eu posso chegar para ele e perguntar o que é o Brasoftware Neural, que é Brasoftware Neural. Eu vou perguntar para ele, e ele vai buscar aqui informações sobre o Brasoftware Neural no SharePoint, no Teams, no OneDrive e nos meus e-mails. Ele também busca e-mails aqui, tá, pessoal? Então, aqui ele certamente vai encontrar a resposta da sua pergunta, né? Então, ele vai trazendo sempre uma referência, ele diz como funciona a arquitetura, porque eu tenho provavelmente isso em algum documento. Aqui ele traz as referências e assim por diante, né? Eu posso procurar também aqui o que você sabe sobre a política de férias da Brasoft. Aqui eu posso perguntar da política de férias, o RH ele tem uma página na intranet que todos os colaboradores têm acesso, e aqui fica mais simples de eu encontrar esse tipo de documento, né? Então aqui ele vai trazer para mim um resumo da política de férias, e ele vai trazer também a própria política de férias, caso eu queira chegar lá e dar uma lida novamente nela, para que eu possa, assim, entender melhor como ela funciona. E aí eu disse que em algum momento a gente voltaria no Excel, né? Antes de voltar no Excel, eu quero mostrar mais uma função que é muito importante. Muita gente me pergunta, pô, Roxo, e as atas de reunião? Como é que ele faz a ata de reunião? A funcionalidade padrão do Copilot do Teams não é necessariamente fazer a ata, é te deixar mais produtivo com as suas anotações de reunião. Mas isso não impede a gente de pedir. Então, eu posso chegar para ele e falar o seguinte, gere uma ata de reunião bem detalhada, incluindo próximos passos e itens de ação. Aí eu ponho a barra, ele vai aparecer esse menu suspenso aqui, que me permite chegar nas minhas reuniões, e aqui ele vai trazer as últimas reuniões que eu tenho no meu calendário. É importante que você escolha uma reunião que tenha sido gravada, beleza? E aqui a gente escolhe uma reunião gravada, eu vou escolher aqui uma, vou escolher essa aqui. Essa foi uma reunião que eu gravei, e aqui ele vai criar uma breve ata para mim. Então esse é um jeito de eu pedir para que ele gere uma ata de reunião no meu dia a dia. Saí de uma reunião, não me lembro os próximos passos, olhei as anotações de ali, achei pouco, quero mandar alguma coisa para o meu cliente, quero mandar alguma coisa para os meus pares, para a minha equipe, eu venho aqui no Business Chat e eu gero a ata de reunião para mim. Traz os participantes, traz o que foi discutido, exatamente do jeito que eu pedi ali. O resumo da reunião e assim por diante, né? Agora, entrando de fato no Excel, o que eu gostaria de fazer? Aqui a gente pode dizer o seguinte, gere uma análise de tendências e métricas
com base no arquivo. Aqui eu ponho uma barra, novamente ele vai aparecer o menu suspenso e a pasta 16 foi o último Excel que a gente trabalhou. Então eu marco esse Excel aqui e de fora do Excel ele vai analisar o conteúdo daquele documento e vai gerar para mim essa análise de tendências e métricas, tudo com base naquele arquivo que a gente criou junto aqui agora há pouco, usando o próprio Copilot. Essa função, pessoal, ela pode comparar arquivos, ela pode resumir arquivos, ela pode gerar análises de arquivos, ela pode encontrar pessoas, ela pode te dizer o que significa um determinado termo da sua companhia. Aqui a gente tem muita sigla na Abrasoftware, então se eu perguntar o que é um ATS, ele vai buscar o que é um ATS, e você pode ver que aqui ele já traz outras perguntas que eu posso fazer. E aqui eu posso gerar, inclusive, um relatório de eficiência do orçamento com base nesse Excel. Então, eu clico aqui, ele vai analisar esse documento, vai analisar a resposta dele e vai trazer para mim um relatório. E quando eu digo relatório, esquece aquela visão de Power BI, sabe? Ele vai gerar um relatório por escrito, ali num template interessante, como se eu fosse apresentar como um documento. Então, aqui ele começou a gerar aqui para mim o relatório, né? Então, ele gerou aqui o relatório, a eficiência do orçamento é calculada do jeito tal, com jeito tal, e ele trouxe todo o destaque para mim aqui, né? Como gerar, né? E assim por diante. Eu posso continuar fazendo perguntas em cima desse mesmo contexto e trazer, assim, novas respostas, abrir novas possibilidades e assim por diante. Pessoal, tem bastante Copilot para mostrar ainda. É possível que a gente tenha o Copilot no OneNote, a gente tem Copilot no Microsoft Loop, a gente tem Copilot no Whiteboard e assim por diante. Fora o Copilot da própria internet, né, que fica no navegador, te ajuda a navegar melhor na internet, assim por diante. Mas o foco hoje era que eu mostrasse para vocês um pouco dessa minha utilização no meu dia a dia, usando o Copilot do M365 dentro das soluções do Office. Fabi, tem alguma pergunta no chat que você acha que a gente deva responder aqui online? A gente tá... Excelente, excelente, Rê. Parabéns pela apresentação. De fato, são muitas funcionalidades, né? Mas são várias perguntas e eu queria destacar algumas aqui importantes. Aqui a pessoa não se identificou, ela entrou como anônimo, mas a pergunta é importante, faz super sentido. Ela quer saber o seguinte: qualquer versão do Windows possui o Copilot? Uma excelente pergunta. Legal, excelente pergunta. A versão do Windows que possui o Copilot tem que estar na versão 11, né, tem que estar na mais atual, de preferência com o último pacote de atualização. Agora, se a gente for pensar em edição, porque tem aqueles que são corporativos, né, aqueles que são domésticos e assim por diante. Ele está presente em qualquer uma, tanto nos domésticos quanto nos corporativos. Basta que você esteja na última versão dele, mais atualizadinho e do Windows 11. Excelente, ótimo. Tem mais uma pergunta aqui do Leonardo Vieira. Obrigado, Leonardo, pela interação. Ele quer saber o seguinte: para ativar o botão do Copilot no Office, preciso da versão paga? Excelente pergunta também, Leonardo. É assim, esse que eu mostrei hoje, ele é a versão paga. Então, ele é um add-on a algumas licenças de Office, mas ele precisa ser contratado separadamente. Essa licença precisa ser atribuída ao seu usuário, e aí ele vai refletindo nas soluções do Office ao longo do tempo. Eu gosto de dizer que não é instantâneo, porque no meu caso não foi. Eu ganhei a licença num dia, aí naquele dia apareceu no Word, no outro dia apareceu no PowerPoint e assim por diante, né? É gradual a distribuição, mas é uma licença separada, precisa contratar. Perfeito. Eu sei que você fez a demonstração aqui com o arquivo PowerPoint, mas tem uma pergunta interessante. O arquivo para a criação de uma apresentação com o Copilot pode ser um arquivo em PDF? Então, ainda não. Nesse momento, o PowerPoint está trabalhando apenas com documentos de Word e documentos do próprio PowerPoint. Agora, com PDFs, ainda não. Infelizmente, ainda não. Perfeito, perfeito. Tem mais uma outra pergunta que a pessoa não se identificou, logou como anônimo, mas ela é bem interessante. Ela quer saber o seguinte: esse aplicativo do Copilot para o Teams vai aparecer somente para quem tem a licença ou vai aparecer para todos quando adicionamos na política de apps do Teams? Maravilha. É assim, tudo depende da política de apps do Teams que for implementada. No meu caso, ele apareceu para mim antes de eu ter a licença. Então, eu vou dizer para você que tem grande chance dele aparecer para todos, mesmo aqueles que não têm licença. Quando você não tem licença e clica nele, ele te avisa, ele inclusive lamenta, ele fala, olha, desculpa, infelizmente você não tem uma licença, a gente não consegue interagir. Aí essa área de prompt aqui, ela fica bloqueada, você não consegue digitar.
mas ele tende a aparecer para todos da organização quando você habilita ele como uma aplicação corporativa. Perfeito, excelente. Tem uma outra pergunta também de compatibilidade, né? Todos ficam bem curiosos, então também a pessoa não se identificou, mas eu gostaria de saber se qualquer notebook suporta o Copilot. Então, eu troquei o meu há 2 meses, né, e o meu Note antigo ele tinha aí quase 11 anos de vida. Funcionava nele, porque o que acontece, o requisito de hardware do Copilot, na realidade, é o requisito de hardware do Office. Então, o que você vai enfrentar, o que eu enfrentava no meu Note antigo, é que ele ficava muito lento para responder, mesmo na versão L. Ele ficava mais lento para carregar e tudo mais. Eu vou investigar ao certo se existe um requisito para o Copilot no que tange a hardware, mas nesse momento eu vou me ater aqui a afirmar que o requisito de hardware é o do próprio Office. Excelente, perfeito, ótimo. Bom, a gente já chegou aqui ao final, às 16 horas, horário de Brasília, mas eu queria fazer a última pergunta aqui, Reinaldo, só para a gente poder tirar essa dúvida, porque várias pessoas perguntaram aqui, talvez elas não tenham acompanhado o momento que você exemplificou na prática, mas a pergunta é a seguinte: minha empresa tem um layout padrão para as apresentações. É aceitável pedir para o Copilot criar uma apresentação do zero a partir de um template corporativo pré-definido? Excelente pergunta. Muitos clientes têm feito essa pergunta para mim nessa semana, principalmente. E sim, é possível você seguir um layout corporativo de apresentações. E ele vai criar com base no layout que você já tem, de slide mestre e assim por diante. Então, nisso aí, ele é bastante obediente, ele consegue seguir um template padrão. Excelente, ótimo. Pessoal, eu tenho outras várias perguntas aqui, nós vamos continuar no chat respondendo, mas eu queria aqui agradecer primeiro, parabéns, Rê, pela apresentação, uma excelente degustação aqui das suítes do Microsoft 365 com o Copilot. Pessoal, agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até o final, excelente participação, bastante gente. Como eu comentei, algumas pessoas perguntando aqui também. A gravação vai ficar disponível, né? E vamos compartilhar com vocês ao final aqui da nossa live. E espero revê-los em breve na nossa próxima live. Rê, se tiver alguma consideração final, por gentileza aqui para a gente poder encerrar. Perfeito. É como eu venho dizendo aqui para os nossos usuários, adotem a cultura de experimentação, busquem as possibilidades de copilots que a gente tem. Existem alguns gratuitos da Microsoft, obviamente, como eu disse na outra entrega, toma só cuidado com aquilo que você compartilha com o Copilot, se ele for gratuito, mas adotem essa cultura de experimentação. Testa, escreve pergunta, observa a resposta, vê o que funciona melhor, o que não funciona, porque isso vai te preparar para a hora que você tiver essa licença e conseguir ser ainda mais produtivo. No mais, fica o meu muito obrigado aqui pela atenção de todos até agora e a gente se vê numa próxima oportunidade.